Eita, o fogo. Pense num recurso natural que faz toda a diferença em nossa vida. Com ele cozinhamos, nos aquecemos, transformamos outros elementos e criamos alguns elementos com fogo. Imaginem só como nós vivíamos antes da conquista do fogo, antes do homem dominar o fogo. Imagina só como nós vivíamos. Rapaz, agora precisamos saber também, lembrar que o fogo é um elemento muito perigoso. Ele pode ser muito danoso para o ser humano. Todos nós sabemos disso. E a Bíblia? A Bíblia tem uma passagem que fala de 3 homens que conseguiram resistir ao fogo. Eles não se queimaram, eles não sequer tiveram marcas da fuligem e nem o cheiro da fumaça impregnou a eles. Mas calma. Eu não vou falar sobre esses 3 personagens no vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre outro assunto muito importante, que eu gostaria que todos vocês prestassem muita atenção. Eu gostaria de falar algo de extrema importância, mas é logo depois da nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero muito que você esteja super bem neste dia, nesta noite, nesta tarde, independente do horário que você esteja vendo este vídeo. Eu quero dizer para você que você é uma pessoa maravilhosa, você é muito importante, porque você está aqui no canal Vigilante da Razão. E para mim é uma grande honra, um grande privilégio poder entrar no seu lar. Isso mesmo, poder estar aí no seu laptop, no seu smartphone, na sua TV, onde quer que você esteja, nos 4 cantos do mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Denilson Douglas, eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão. E este é um canal que trata sobre diversos assuntos: ateísmo, religião, filosofia, política, tudo para deixar você muito bem informado. E a minha intenção é trazer edificação para a sua vida. Ao contrário do que muita gente pensa, um canal de cunho cético, de viés cético ou ceticista, é um canal que visa abrir as mentes das pessoas. Pelo menos a minha intenção não é de maneira alguma denigrir a sua imagem, macular a sua honra e dizer que você é uma pessoa inepta. De maneira alguma. Eu quero que você entenda que a nossa intenção aqui no canal Vigilante da Razão é cuidar para que você não caia nas grandes ciladas que o sistema religioso coloca para cada um. Então, que você possa saber disso, lembrar disso. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça agora mesmo sua inscrição e não esqueça de clicar no sino das notificações, marcando a opção de todas, porque assim, sempre que eu lançar vídeo, que eu lançar short, sempre que eu postar alguma coisa na comunidade, você vai ser o primeiro a saber e vai poder acompanhar todas as postagens, todo o trabalho que eu faço aqui no canal Vigilante da Razão. Então, dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Porque no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: se a fornalha não queimasse. Repetindo, se a fornalha não queimasse. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, há uma referência bíblica lá no livro de Daniel, capítulo 3, que fala sobre 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente. E essa fornalha, inclusive, teria matado os soldados do rei, os empregados do rei que lançaram esses jovens na fornalha. E você já conhece a história, não vou aqui estar repetindo, por conta de uma suposta desobediência desses 3 jovens ao decreto do rei, para que eles adorassem a imagem que o rei Nabucodonosor edificou.
para a sua própria glória, aqueles jovens que eram hebreus se negaram a adorar a estátua do rei. E por isso o rei jogou eles na fornalha. Mas acontece o seguinte, a fornalha não consumiu os jovens e sequer machucou esses jovens. E todos nós sabemos, claro, que desde pequeno que nós somos alertados sobre os perigos do fogo. O fogo, que é uma manifestação física e química por ação do oxigênio e de um combustível que reage a um calor externo, um calor muito grande, então acontece o fogo, que é a manifestação visual da chama que consome o combustível. É natural que o fogo consuma os combustíveis. Em se tratando do ser humano, esse fogo tem o poder de causar grandes queimaduras, queimaduras de primeiro, de segundo grau, de terceiro grau. E não se espante quando você ouvir falar de alguém que sofreu uma grande queimadura e que sobreviveu por algum tempo e logo após faleceu. Porque os gases e os resíduos da queima de alguns combustíveis têm a capacidade de matar pessoas. Isso mesmo. Algumas pessoas morrem não pelas queimaduras em si, mas por estarem asfixiados com a fumaça ou os gases emanando do fogo. Então, dito isso, eu gostaria de trazer alguma reflexão para você. A Bíblia, ela é repleta de questões impossíveis de conceber de forma racional. Isso é fato consumado. Todas as vezes eu falo aqui no canal que a intenção dos escritores da Bíblia foi exatamente essa: causar sensação, causar uma impressão surreal e sobrenatural sobre a relação de um povo com o seu próprio Deus, que seria o Deus Javé, o Deus Elion, Elohim, enfim, o Deus Jeová dos hebreus. Agora, se a gente for analisar de forma científica, se a gente for analisar todos os fenômenos que a Bíblia remonta de forma sincera, racional, de forma independente, sem o viés religioso, nós nos deparamos com verdadeiros absurdos. E esse é um dos absurdos, um dos grandes absurdos, infelizmente. E por que eu digo que com certeza esse é um dos grandes absurdos? Porque é impossível que o fogo não cumpra com o seu objetivo. E qual é o objetivo do fogo? O fogo, ele existe para queimar. Existe para queimar. E a gente sabe que o consumo dos combustíveis faz com que haja exatamente uma deterioração da matéria que está sendo queimada. Isso me faz lembrar da sarça ardente, que queimava, mas não se consumia. É um outro grande absurdo da Bíblia. Mas tudo bem. Vamos combinar uma coisa a partir de agora? Vamos combinar que essa passagem da fornalha ardente é verdadeira, é autêntica e que tudo isso pode ser trazido para os dias de hoje. Por quê? Porque os exemplos que constam na Bíblia costumam ser levados ao pé da letra, costumam ser ensinadas como sendo literais e de aplicação diária, no dia a dia. Quando a Bíblia fala de oferta, quando a Bíblia fala de dízimo, quando a Bíblia fala de livramentos da parte de Deus para todos os fiéis, quando a Bíblia fala de que, por exemplo, se nós estivermos passando pelos rios, as águas não nos submergirão. Se nós passarmos pelas muitas águas, elas não irão nos afogar. Se, por exemplo, nós passarmos pelo fogo, o fogo não nos consumirá. A Bíblia é repleta de promessas e de garantias que não se cumprem no dia a dia, infelizmente. Aí algumas pessoas dizem, mas são simbologias, são ilustrações, são alegorias. Tudo bem, eu já estou acostumado com essa ideia da coisa ser alegórica e figurada quando convém. Isso faz parte do entendimento religioso. Mas vamos trazer essa questão do livramento da fornalha de fogo para os dias de hoje. Das duas formas. Primeiro das formas
literais e depois para as formas figuradas também do dia a dia. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que o Brasil possui cristãos, servos de Deus, nos dias de hoje? E antigamente, será que existiam pessoas tementes a Deus? Será que existiam pessoas que, semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego, poderiam desfrutar do livramento de Deus e o nome de Deus ser glorificado? Porque o que ficou claro nessa passagem é que Deus utilizou-se do grande livramento para fazer com que o seu nome fosse glorificado no meio de povos estranhos, no meio de povos pagãos. E nos dias de hoje, será que não seria válido um livramento do mesmo jeito que aconteceu no passado? Eu quero contar para vocês aqui alguns exemplos de incêndios que vitimaram diversas pessoas no Brasil todo e que, infelizmente, o anjo do Senhor, Deus, o Espírito Santo, Virgem Maria, qualquer guia, caboclo que fosse invocado naquele momento, não seria suficiente para impedir as mortes que ocorreram nesses grandes incêndios. Eu quero começar com o incêndio do Gran Circus norte-americano. O Gran Circus norte-americano, no ano de 1961, foi palco de uma grande tragédia. Esse circo se instalou na cidade do Rio de Janeiro e, por conta de um desentendimento de um ex-funcionário que foi acusado de ser portador de necessidades especiais, de ter doenças mentais, um tal de Dequinha. Esse Dequinha, em represália ao dono do circo, ateou fogo na lona do circo, vitimando 503 pessoas, dentre as quais 372 pessoas somente no local do incêndio. Esse incêndio foi criminoso e vitimou essas pessoas todas, 503 pessoas mortas, fora diversos feridos e também o susto que foi muito grande naquela cidade do Rio de Janeiro. O ano era 1961. Pergunto eu, onde estava o Deus de Israel? Onde estava o anjo do Senhor? Onde estava a providência divina? Onde estava a proteção, pelo menos, para aqueles que professavam a fé católica ou a fé protestante? Fica a pergunta no ar. Outro exemplo também de incêndio muito famoso que vitimou diversas pessoas foi do edifício Andraus. Esse edifício estava localizado na cidade de São Paulo, em pleno centro de São Paulo, e foi um caso claro de negligência que ocorreu ali. Era um prédio de 29 andares, que ficava na Avenida São João e abrigava em sua marquise uma propaganda luminosa das Casas Pirani. E foi exatamente esse letreiro que causou o incêndio. A companhia de luz já havia notificado os responsáveis pelo prédio sobre os riscos de curtos-circuitos pela sobrecarga na propaganda luminosa, mas nenhuma providência foi tomada. Em apenas 15 minutos, 6 dos 29 andares foram tomados pelas chamas. O fato resultou em 16 vítimas fatais e 330 pessoas feridas. Então, mais um caso em que, por conta de negligência humana, o incêndio acabou vitimando diversas pessoas e o anjo do Senhor não apareceu para proteger ninguém. 16 mortos no local. O edifício Joelma, a exemplo do edifício Andraus, também em São Paulo, ele sofreu um incêndio por conta de um curto-circuito no ar-condicionado. E quantas pessoas morreram? 190 pessoas morreram decorrentes deste incêndio. E 300 pessoas ficaram gravemente feridas. Então, mais uma vez, o emissário do Senhor não passou, pelo menos para salvar essas 190 pessoas, vítimas fatais de um incêndio ocorrido no edifício Joelma. Outro exemplo, que esse é mais recente, aconteceu há pouco mais de 11 anos atrás, a Boate Kiss, localizada no Rio Grande do Sul, foi considerado o segundo maior incêndio do Brasil, ficando apenas atrás do Gran Circus. Quantas pessoas morreram? 242 pessoas morreram e 636 ficaram feridas.
Ah, mas alguém pode dizer, estavam lá ali se divertindo, não estavam adorando a Deus. Mas será que foi algo realmente positivo permitir que essas pessoas morressem ao léu dos perigos? Eu sei que existiam irregularidades que foram constatadas pelas autoridades competentes com relação à Boate Kiss e outros exemplos mais de incêndio. Mas a Bíblia é quem diz que se o servo do Senhor passar pelas águas, as águas não submergiriam eles. Se os servos do Senhor passassem pelo fogo, as chamas não iriam tocar neles. E mais um exemplo de incêndio recente na história do Brasil, infelizmente o alojamento do Flamengo no Rio de Janeiro. 10 jovens morreram entre 14 e 17 anos e apenas 3 sobreviveram. Olha só, 10 jovens mortos. Eles não estavam se divertindo, eles estavam alimentando um sonho e estavam crentes que teriam um grande futuro pela frente na carreira futebolística. E foram simplesmente eliminados com um incêndio grave no alojamento do Flamengo. Então, mais um exemplo sem vítima. Para você que acha que a casa do Senhor está isenta de toda e qualquer ação danosa, como um incêndio. Localizada em São Paulo, em 2022, ela foi incendiada e somente ficou intacto o altar. Só sobrou o altar. Então, o anjo do Senhor, ele não foi capaz de proteger essa igreja também. Por sorte, não houve vítimas nesse acidente, mas houve danos materiais, houveram grandes prejuízos para aquela paróquia da Igreja Ortodoxa do Brasil. Então, meus amigos e minhas amigas, alguém pode, como eu falei antes, alegar que esse livramento do fogo, da água, esse livramento das pedras de tropeço são figuras de linguagem, são metáforas, são hipérboles que a Bíblia contém. Mas, se a gente for analisar por esse ângulo, o nosso país é um país cheio de problemas, não é verdade? É um país que detém um alto índice de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. E os problemas só aumentam. Por quê? Porque há muita riqueza concentrada na mão de poucas pessoas. E os líderes religiosos estão, infelizmente, entre esses poucos detentores de alto poder aquisitivo. Eu estava observando o Silas Malafaia essa semana se defender das acusações de que transações ilícitas estavam ocorrendo na igreja dele, e ele dizia com muita naturalidade que detinha de vários seguranças particulares e as igrejas seguranças particulares também, policiais em folga que desempenhavam esse trabalho. E eu fico pensando, sabe, até onde chega a hipocrisia de um povo de alegar que há proteção divina quando nem eles mesmos acreditam nisso. E como é que fica o fiel, o pagador de dízimo, o pagador de ofertas? Esse sim está vivendo uma vida cada vez mais miserável para custear o luxo e o alto padrão de riqueza dos líderes religiosos. Infelizmente, essa é a realidade que nós vivemos, é a realidade que nós presenciamos todos os dias em nosso país e no mundo. Mas fica aqui o meu apelo, não se deixe enganar. Tudo que contém na Bíblia Sagrada, em outros tantos livros religiosos, livros sagrados, são apenas histórias. São histórias para boi dormir. São histórias fantasiosas que visam apenas ludibriar a sua mente e fazer com que você seja escravo de promessas que não foram feitas para você, que não lhe contemplam e que fazem de você um servo do sistema religioso. Infelizmente, essa é a triste realidade. Mas, para você que sintonizou no canal Vigilante da Razão, um forte abraço. Não deixe de curtir as nossas redes sociais. Por favor, compartilhe os vídeos. Você que não é inscrito, se inscreva e entenda sempre. A minha intenção não é vilipendiar a sua fé. É descortinar as coisas que para você estão ocultas.
as coisas que lhe fazem entender que o mundo é esse mundo de forma sobrenatural. E você tem que estar do lado do bem. Mas do lado do bem, você deveria desfrutar de alguma vitória. Mas o que fazem você entender é que a vitória virá somente no porvir. Isso te faz ter uma mentalidade limitada, que inclusive, como eu já disse em outros vídeos, farão de você uma pessoa conformada com sua realidade e totalmente dependente de um Deus que não está nem aí para você, caso existisse. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.